Ela procurava um novo lar para os filhos, quando encontrou o Titanic afundado e Beatriz Santos respirava com dificuldade enquanto segurava firme no leme do barco pesqueiro que balançava violentamente. Suas 5 crianças se agarravam nas bordas de madeira, enquanto ela tentava manter a embarcação estável nas águas agitadas do litoral catarinense. Os credores haviam tomado sua casa em Florianópolis na semana anterior, e agora ela fugia com os filhos em direção a uma cidade pequena, onde esperava recomeçar. Foi quando o motor começou a falhar com um barulho estranho e uma fumaça escura que a fez engasgar. Beatriz tentou desesperadamente religar o motor, mas ele simplesmente parou de funcionar. O barqueiro Antônio, um homem rude de 60 anos que a havia tratado com desprezo desde que soube que ela era professora universitária, xingou baixinho enquanto abria o compartimento do motor. "Dona doutora, agora vamos ver se seus diplomas servem para alguma coisa aqui no mar", resmungou ele, mexendo nas peças enferrujadas. As crianças começaram a chorar. Rafael, o mais velho de 12 anos, tentava acalmar os irmãos menores. Helena, de 10 anos, apontava nervosa para a imensidão azul ao redor, enquanto Pedro, de 8, e os gêmeos Lucas e Mateus, de 6 anos, se abraçavam tremendo de medo. "Mãe, a gente vai ficar perdido aqui?" perguntou Helena com a voz embargada. Beatriz engoliu o próprio desespero e forçou um sorriso tranquilizador. "Não, meu amor. O Antônio vai conseguir consertar o motor e logo estaremos em terra firme." Mas Antônio balançou a cabeça negativamente. O motor estava definitivamente quebrado e eles estavam à deriva a quilômetros da costa. Beatriz sentiu o pânico subir pela garganta, mas não podia demonstrar fraqueza na frente dos filhos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. O barco continuava sendo levado pelas correntes. Beatriz pegou os remos e começou a remar com todas as forças, mas a embarcação pesada mal se movia. Suas mãos, acostumadas apenas com livros e papéis, rapidamente ficaram feridas pelas bolhas. "Deixa que eu remo, mãe", ofereceu Rafael, mas ela negou com a cabeça. "Você cuida dos seus irmãos", disse ela, continuando a remar mesmo com as palmas das mãos ardendo. Foi Pedro quem primeiro avistou algo estranho na água. "Mãe, olha lá embaixo", gritou ele, apontando para o fundo cristalino. Beatriz parou de remar e olhou para onde o menino apontava. Lá embaixo, a vários metros de profundidade, estruturas escuras e enormes se destacavam contra a areia clara do fundo do mar. Pareciam pedaços de metal retorcido, parte-lhe enterrados, formando formas que definitivamente não eram naturais. Antônio, que estava tentando mais uma vez ligar o motor, levantou os olhos e seguiu o olhar da família. Quando viu o que eles estavam observando, seu rosto ficou pálido. "Santo Deus!" murmurou ele, fazendo o sinal da cruz. "O que é aquilo?" perguntou Beatriz, com o coração disparado. "É por isso que a gente não pesca nessas águas", disse Antônio com a voz grave. "Meu pai sempre dizia que havia coisas estranhas por aqui, coisas que os pescadores antigos evitavam." Beatriz se inclinou sobre a borda do barco para ver melhor. Sua formação em história fez com que reconhecesse imediatamente que aquelas não eram rochas ou formações naturais. Eram destroços de alguma embarcação, mas o tamanho e a forma das estruturas a deixaram intrigada. "Antônio, há quanto tempo esses destroços estão aí?" perguntou ela. "Não sei, doutora. Meu avô já falava disso. Dizia que quando ele era menino, os pescadores mais velhos já evitavam este lugar. Deve fazer uns 100 anos ou mais. 100 anos. A mente de Beatriz começou a trabalhar rapidamente. Ela lembrava dos estudos que havia feito sobre naufrágios no Atlântico Sul. Havia lido sobre embarcações que sumiram nas primeiras décadas do século XX, algumas nunca encontradas. "Crianças, vocês estão vendo isso?" disse ela, tentando manter a voz calma apesar da excitação crescente. "É um navio afundado?" perguntou Helena, curiosa. "Pode ser. E se for, pode ser muito importante para a história." Antônio bufou. "História não vai tirar a gente daqui, doutora.
O que importa agora é sair desta situação. Mas Beatriz não conseguia tirar os olhos dos destroços. Havia algo familiar naquelas formas, algo que mexia com seu conhecimento de arqueologia marítima. As dimensões pareciam enormes, muito maiores que os navios de pesca ou pequenas embarcações que normalmente naufragavam na região. Rafael, me ajude a medir a distância, disse ela pegando uma corda do barco. Para quê, mãe? Preciso calcular o tamanho aproximado daquele naufrágio. Enquanto fazia os cálculos mentais, Beatriz sentia o coração acelerar. Se suas estimativas estivessem corretas, aquela embarcação tinha dimensões de um grande navio oceânico. Mas como isso era possível? Grandes navios não passavam tão perto da costa catarinense no início do século XX, a menos que... Seu sangue gelou quando uma possibilidade absurda passou por sua mente. Ela lembrava de ter estudado sobre a possibilidade de destroços do Titanic terem se separado durante o naufrágio e derivado para outras direções. Era uma teoria controversa que poucos historiadores levavam a sério. Antônio, me empreste sua máscara de mergulho, pediu ela subitamente. Está louca? A senhora nem sabe nadar direito, e essas águas são profundas. Eu sei nadar, sim, e preciso ver isso de perto. Mãe, não vai descer aí, gritou Rafael alarmado. É perigoso, acrescentou Helena. Beatriz olhou para os filhos e viu o medo nos olhos deles. Não podia se arriscar e deixá-los órfãos, mas aquela descoberta potencial poderia mudar suas vidas. Você está certa, meu amor, disse ela para Helena. Não vou mergulhar agora, mas vou marcar esta posição. Usando o GPS do celular que ainda tinha bateria, ela registrou as coordenadas exatas do local. Enquanto isso, Antônio conseguiu fazer o motor funcionar temporariamente. Vamos embora daqui antes que pare de novo, disse ele. Mas durante todo o trajeto até o pequeno vilarejo de São João da Barra, Beatriz não conseguiu parar de pensar nos destroços. Suas mãos tremiam de ansiedade. Se sua suspeita mais ousada estivesse correta, ela tinha acabado de fazer a descoberta arqueológica do século. Chegando ao vilarejo, Antônio as deixou no pequeno cais de madeira. Doutora, o que a senhora viu lá embaixo? Melhor esquecer, disse ele, olhando ao redor com nervosismo. Águas que guardam segredos não gostam de ser perturbadas. São apenas destroços de um navio, Antônio. Nem tudo que parece uma coisa é realmente aquela coisa, respondeu ele enigmaticamente, antes de ir embora. Beatriz ficou no cais com as 5 crianças e 2 malas velhas. O vilarejo parecia ter parado no tempo. Casinhas de madeira pintadas em cores desbotadas se espalhavam pela encosta da colina. Alguns pescadores consertavam redes sob o sol da tarde. A única hospedaria do local parecia precária. Mãe, é aqui que vamos morar? Perguntou Lucas, olhando ao redor. Por enquanto, sim, respondeu Beatriz, tentando soar confiante. Eles se dirigiram à hospedaria, um prédio de 2 andares com tinta descascando e janelas embaçadas. O proprietário, seu João, um homem gordo de 50 anos, as recebeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Precisa de quarto? São R$ 50 a diária por pessoa. Pagamento adiantado. R$ 50 por pessoa, mas são crianças, protestou Beatriz. Criança também ocupa lugar e gasta água. Se não gosta do preço, procura outro lugar. Mas não havia outro lugar. Beatriz fez as contas mentalmente. Com o pouco dinheiro que tinha, mal conseguiria pagar 3 dias de hospedagem para toda a família. E depois, não tinha emprego, não conhecia ninguém na cidade. Posso pagar apenas R$ 300 adiantados, disse ela. Então vocês ficam só 2 dias. E olha que estou sendo bonzinho porque a senhora parece ser gente fina. O quarto que ele mostrou era minúsculo, uma cama de casal velha e um beliche quebrado. Sem janela, apenas um pequeno basculante no alto da parede. O cheiro de mofo era insuportável. As crianças vão dormir aonde? Perguntou Beatriz. Dão um jeito. O quarto é este mesmo. Naquela noite, enquanto os 5 filhos se apertavam nas camas pequenas, Beatriz ficou acordada no chão sobre um cobertor fino, pensando nos destroços que havia visto. Sua mente de pesquisadora não conseguia descansar. Ela puxou seu notebook velho e, usando os últimos dados do celular,
começou a pesquisar sobre naufrágios na região. Encontrou registros de algumas embarcações pequenas que haviam afundado ao longo dos anos, mas nada que correspondesse ao tamanho das estruturas que havia visto. Foi então que se lembrou de uma teoria que havia lido anos atrás em um artigo científico. Um pesquisador brasileiro havia sugerido que pedaços do Titanic poderiam ter se desprendido durante o naufrágio e derivado com as correntes marítimas por anos. Era uma teoria considerada absurda pela comunidade acadêmica, mas Beatriz abriu arquivos antigos em seu computador. Lá estava o artigo do Dr. Marcos Pereira, um oceanógrafo da Universidade Federal de Santa Catarina, que havia sido ridicularizado por seus colegas quando propôs essa teoria em 2010. Segundo ele, pedaços significativos do Titanic poderiam ter se separado do casco principal e sido carregados por correntes submarinas até as costas sul-americanas. Ele havia base para essa teoria em modelos de simulação das correntes do Atlântico. Beatriz sentiu o coração disparar. As estruturas que havia visto tinham exatamente o tipo de formato que o Dr. Pereira havia descrito em suas simulações. Seria possível que... Na manhã seguinte, ela deixou as crianças dormindo e foi até a casa de seu Antônio. O pescador morava numa casinha simples perto do porto. Doutora, o que faz aqui tão cedo? Preciso voltar àquele lugar, Antônio. Está maluca? Disse que não ia mais mexer com aquilo. Mudei de ideia. Pago R$100 para você me levar lá novamente. Antônio hesitou. R$100 era muito dinheiro para ele. E as crianças? Ficam na hospedaria dormindo. Não vamos demorar. Meia hora depois eles estavam de volta ao local. A água estava mais calma que no dia anterior, permitindo uma visão ainda melhor dos destroços no fundo. Beatriz emprestou a máscara e o snorkel de Antônio e mergulhou superficialmente. Mesmo sem conseguir chegar perto das estruturas, ela pôde ver detalhes que confirmaram suas suspeitas. O metal era claramente de uma embarcação construída no início do século XX. Havia pedaços do que parecia ser o casco de um grande navio, com rebites em padrões que ela reconhecia de fotos históricas do Titanic. Quando voltou à superfície, estava ofegante de excitação. Antônio, isso não é um navio comum. Pode ser parte do Titanic. Do quê? Do Titanic, o navio que afundou em 1912. Antônio a olhou como se ela tivesse enlouquecido. Doutora, aquele navio afundou lá no norte. Como ia parar aqui? Por causa das correntes marítimas. Pedaços podem ter derivado por anos até chegarem aqui. De volta ao vilarejo, Beatriz tentou entrar em contato com universidades e museus. Mas suas ligações foram ignoradas ou tratadas com descrédito. Sem credibilidade institucional e com uma situação financeira precária, ninguém levava suas descobertas a sério. Alô, Museu Marítimo. Eu descobri possíveis destroços do Titanic. Senhora, o Titanic está no Atlântico Norte. Não faremos investigações baseadas em teorias conspiratórias. A resposta era sempre a mesma. Beatriz começou a ficar desesperada. Seu dinheiro estava acabando, as crianças passavam fome. E ela não conseguia convencer ninguém sobre a importância de sua descoberta. Foi quando conheceu Dona Eulália, uma professora aposentada de 70 anos que morava no vilarejo há décadas. Ela se aproximou de Beatriz na única padaria da cidade. Você é a moça que está hospedada no João, não é? Perguntou a mulher idosa, com um sorriso gentil. Sou, sim. Sou Eulália. Fui professora de história aqui por 40 anos. Ouvi dizer que você também é da área. Era. Agora estou desempregada e sem casa. Dona Eulália sentou-se ao lado de Beatriz. O que a trouxe até aqui? Beatriz hesitou, mas algo na expressão bondosa da mulher a fez contar toda a história. Dona Eulália ouviu em silêncio sem julgar. E você realmente acredita que encontrou pedaços do Titanic? Perguntou ela ao final. Eu sei como soa, mas sim, tenho quase certeza. Meu falecido marido era colecionador de artefatos marítimos. Ele tinha contatos em museus importantes. Deixou uma coleção valiosa e muitos documentos. Se você quiser, posso mostrar. A casa de Dona Eulália era um pequeno museu particular. As paredes estavam cobertas de fotografias de navios antigos,
mapas históricos e vitrines com objetos marítimos. Beatriz ficou impressionada. Isso tudo pertencia ao seu marido? Joaquim era obcecado por naufrágios. Ele próprio mergulhava em destroços. Morreu há 5 anos, mas deixou uma biblioteca incrível sobre o assunto. Dona Eulália mostrou os livros de Joaquim. Entre eles, Beatriz encontrou uma pasta com anotações manuscritas intitulada Teorias Não Convencionais sobre o Titanic. Posso ler isso? Claro. Joaquim sempre acreditou que havia mistérios não resolvidos sobre aquele naufrágio. Beatriz passou horas lendo as anotações. Joaquim havia compilado todas as teorias alternativas sobre o Titanic, incluindo o artigo do Dr. Marcos Pereira. Mais que isso, ele havia feito suas próprias pesquisas sobre avistamentos de destroços não explicados ao longo da costa brasileira. Uma anotação em particular chamou sua atenção. Pescadores de São João da Barra relatam estruturas estranhas no fundo do mar desde 1960, coordenadas aproximadas, exatamente onde ela havia encontrado os destroços. Dona Eulália, seu marido já sabia sobre os destroços que eu encontrei. A professora aposentada examinou as anotações. É verdade. Joaquim sempre quis investigar esses relatos, mas nunca teve a oportunidade. Talvez você tenha encontrado o que ele procurava. A senhora me ajudaria a provar isso? Como? Seu marido deve ter deixado contatos de especialistas em naufrágios, pessoas que o respeitavam. Se eles viessem investigar, Dona Eulália sorriu. Joaquim tinha um amigo, doutor, Roberto Silva, que é diretor do Instituto de Arqueologia Marítima de Santos. Eles se corresponderam por anos. Se eu ligasse para ele em seu nome, a senhora faria isso por mim? Mas por quê? Porque Joaquim teria feito a mesma coisa, e porque acho que você pode estar certa. Naquela tarde, Dona Eulália ligou para Dr. Roberto Silva. A conversa durou mais de 1 hora. Beatriz ouvia ansiosa apenas um lado da conversa. Roberto, sou Eulália, viúva do Joaquim. Sim, que saudade dele. Olha, tem uma pesquisadora aqui que fez uma descoberta que pode te interessar. Não, não é louca. Ela encontrou as estruturas que Joaquim sempre quis investigar. Quando Dona Eulália desligou, tinha um sorriso no rosto. Dr. Roberto está intrigado. Ele vem na próxima semana com uma equipe de mergulhadores para investigar. Beatriz sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. 1 semana. Ela precisava encontrar uma forma de sobreviver mais 1 semana com as crianças. Sem dinheiro. Como se lesse seus pensamentos, Dona Eulália disse: Você e as crianças podem ficar aqui em casa. Joaquim teria adorado conhecê-las. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Beatriz e os filhos tiveram uma refeição completa e um lugar confortável para dormir. As crianças ficaram fascinadas com a coleção de Joaquim e Beatriz passou horas mostrando fotos históricas de navios. Mãe, então você realmente encontrou um tesouro? Perguntou Pedro. Não é um tesouro como ouro ou diamantes, filho. É um tesouro histórico, algo que pode nos ensinar sobre o passado. Mas vai dar dinheiro? Perguntou Rafael, sempre prático. Se for realmente o que eu acho que é, sim. Museus pagam bem por descobertas históricas importantes, mas Beatriz não estava preparada para as complicações que viriam. Na manhã seguinte, seu João apareceu na casa de Dona Eulália, furioso. A senhora sumiu sem pagar o resto da hospedagem, gritou ele para Beatriz. Eu disse que só podia pagar 2 dias. Os 2 dias já passaram. Mas suas coisas ainda estão lá. Vou vender tudo para cobrir o prejuízo. Que coisas? Só temos roupas velhas. E aquele computador? Vale uns R$ 500. Beatriz sentiu o desespero voltar. Sem o computador, perderia todas suas pesquisas e contatos. Por favor, me dê mais alguns dias. Estou esperando um especialista que pode me ajudar. Especialista? A senhora está inventando historinha de tesouro para não pagar? Já ouvi essa conversa. Amanhã, se não aparecer com o dinheiro, vendo o computador. Quando seu João foi embora, Dona Eulália balançou a cabeça. João sempre foi ganancioso. Não se preocupe, vamos dar um jeito. Mas à tarde, outros problemas apareceram. Antônio chegou agitado na casa de Dona Eulália. Doutora,
A senhora falou sobre aqueles destroços para alguém? Só para a dona Eulália. Por quê? Porque tem 2 homens estranhos no porto perguntando sobre navios afundados. Disseram que ouviram dizer que tinha uma mulher da cidade grande procurando tesouros no mar. Beatriz sentiu um frio na barriga. Como eles souberam? João deve ter falado. Aquele homem não sabe guardar segredo quando bebe. Na manhã seguinte, os 2 homens apareceram na casa de dona Eulália. Um era alto e magro, o outro baixo e rechonchudo. Ambos vestiam roupas caras, contrastando com a simplicidade do vilarejo. Senhora Beatriz Santos, perguntou o mais alto. Quem quer saber? Sou Ricardo Mendes, comerciante de antiguidades. Este é meu sócio, Carlos. Soubemos que a senhora fez uma descoberta interessante no mar. Beatriz trocou um olhar preocupado com dona Eulália. Não sei do que estão falando. Vamos, dona Beatriz. Sabemos que encontrou destroços antigos. Estamos aqui para fazer uma proposta comercial. Que tipo de proposta? Compramos qualquer objeto histórico que a senhora conseguir recuperar daqueles destroços. Pagamos à vista, sem perguntas, sem burocracia. Dinheiro na mão. Carlos, o homem rechonchudo, abriu uma maleta cheia de notas. Dependendo do que trouxer, podemos pagar até R$ 50.000 por peça interessante. Os olhos de Beatriz se arregalaram. R$ 50.000 resolveriam todos os seus problemas. Poderia alugar uma casa, colocar as crianças numa escola decente, recomeçar a vida. E se eu não quiser vender? Por que não queria? Perguntou Ricardo com um sorriso que não chegava aos olhos. A senhora está numa situação difícil, com 5 filhos para criar. Isso aqui é a solução de todos os seus problemas. Preciso pensar. Claro, mas não demore muito. Outras pessoas podem descobrir a localização desses destroços. Seria uma pena perder esta oportunidade. Depois que os homens foram embora, dona Eulália estava visivelmente perturbada. Beatriz, esses homens não me passam confiança. São comerciantes do mercado negro. Como você sabe, Joaquim sempre me alertava sobre esse tipo de gente. Eles compram artefatos históricos ilegalmente e os revendem para colecionadores particulares. Os objetos desaparecem para sempre da pesquisa científica. Mas, dona Eulália, R$ 50.000. Eu sei que o dinheiro faz falta, mas pense no valor histórico do que você encontrou. Se for realmente parte do Titanic, isso pertence à humanidade, não a colecionadores ricos. Naquela noite, Beatriz não conseguiu dormir. A tentação era enorme. Com R$ 50.000, ela poderia dar uma vida digna aos filhos. Mas, ao mesmo tempo, sua consciência de pesquisadora gritava que estava errado. Ela olhou para as crianças dormindo e sentiu o coração apertado. Rafael havia crescido tanto nos últimos meses. Assumira responsabilidades de adulto para ajudar a cuidar dos irmãos menores. Helena estava ficando tímida e retraída, sentindo falta dos amigos da escola em Florianópolis. Os pequenos Lucas, Mateus e Pedro não entendiam por que de repente eram pobres e não tinham mais brinquedos ou lanches gostosos. Mãe! Sussurrou Rafael na escuridão. Sim, filho. Você vai vender o tesouro para aqueles homens? Por que você acha isso? Porque você está preocupada desde que eles apareceram aqui e porque sei que você faria qualquer coisa por nós. Beatriz se aproximou da cama onde Rafael estava deitado. E o que você acha que eu deveria fazer? Não sei, mas lembro do que você sempre me ensinou, que quando a gente faz a coisa certa, mesmo sendo difícil, no final sempre dá tudo certo. Isso pode levar tempo, filho, e enquanto isso, vocês vão continuar passando necessidade. A gente aguenta, mãe, a família da dona Eulália está sendo legal com a gente, e você sempre diz que descobertas históricas são importantes para todo mundo, não só para quem tem dinheiro. Beatriz abraçou o filho, lutando contra as lágrimas. Você cresceu demais, Rafael. Tive que crescer, mas ainda acredito na senhora. Na manhã seguinte, Beatriz já tinha tomado sua decisão. Quando Ricardo e Carlos voltaram, ela os recebeu na varanda. Decidi que não vou vender nada. Senhora está cometendo um erro, disse Ricardo com a voz mais dura. Posso estar, mas é minha decisão. R$ 50.000 é muito dinheiro. Garanto que nenhum museu vai pagar isso, se é que vão pagar alguma coisa.
Não é questão de dinheiro. Carlos se aproximou dela de forma intimidatória. Senhora tem certeza? 5 filhos pequenos. Seria uma pena se algo acontecesse com eles por causa do orgulho da mãe. Dona Eulália, que estava ouvindo da janela, saiu para a varanda. Estão ameaçando minha convidada em minha casa? Saiam daqui imediatamente ou chamo a polícia. Não há polícia neste vilarejo, velhinha, respondeu Carlos com desprezo. Mas há pescadores que conhecem meu marido há décadas e não vão gostar de saber que estão ameaçando uma viúva e crianças. Ricardo fez um sinal para Carlos recuar. Não há ameaça, senhora. Apenas uma oferta comercial. Mas a oferta tem prazo de validade. Depois que eles foram embora, Dona Eulália estava tremendo. Beatriz, acho que você correu perigo real. Eu sei, mas não posso ceder à chantagem. Dr. Roberto chega amanhã. Vamos torcer para que ele confirme suas suspeitas e torne essa descoberta oficial. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. No dia seguinte, um carro com placas de Santos parou em frente à casa de Dona Eulália. Dr. Roberto Silva desceu acompanhado de 2 mergulhadores profissionais e uma assistente. Era um homem magro de 50 anos com barba grisalha e olhos inteligentes. Dona Eulália, que alegria revê-la! Cumprimentou ele calorosamente. Roberto, Joaquim ficaria tão feliz em saber que você veio. Como não viria? Joaquim sempre falou sobre esses destroços misteriosos. E a senhora deve ser Beatriz? Sou eu. Obrigada por ter vindo, Dr. Roberto. Me chame só de Roberto. Conte-me exatamente o que você viu. Beatriz descreveu detalhadamente sua descoberta. Roberto fazia perguntas técnicas e anotava tudo num caderno. Suas descrições são coerentes com destroços de grande porte do início do século XX. Vou verificar pessoalmente. Pode nos levar até o local? Antônio não ficou nada feliz em ver mais gente querendo ir aos destroços, mas concordou em levá-los quando Roberto ofereceu R$ 500 pelo serviço. No barco, enquanto navegavam para o local, Roberto explicou para Beatriz as dificuldades de provar que destroços pertencem ao Titanic. Mesmo que encontremos peças autênticas, provar que são do Titanic requer análise metalúrgica, datação, comparação com os registros de construção. É um processo longo. Mas se for confirmado? Se for, você acabou de fazer a descoberta arqueológica marítima mais importante dos últimos 100 anos. Chegando ao local, Roberto e seus mergulhadores se prepararam com equipamentos profissionais. Beatriz observava ansiosa da superfície enquanto eles desciam. 40 minutos depois, Roberto emergiu com um pequeno objeto metálico na mão. Quando subiu no barco, estava claramente excitado. Beatriz, você estava certa. Estes são destroços de um transatlântico da era eduardiana. Encontrei este rebite com marcações que correspondem aos padrões de construção naval de Belfast em 1910-1912. E o Titanic foi construído em Belfast exatamente nessa época, exclamou Beatriz. Exato. Não posso afirmar categoricamente que é do Titanic sem mais análises, mas todas as evidências apontam nessa direção. Os mergulhadores trouxeram mais objetos, pedaços de louça fina, um fragmento de corrimão ornamentado, até mesmo um pedaço de madeira preservada que parecia ser de uma cabine de luxo. Como esses destroços vieram parar aqui? Perguntou Beatriz. A teoria do Dr. Marcos Pereira parece estar correta. Quando o Titanic se partiu ao meio, pedaços significativos devem ter sido arrastados pelas correntes do Atlântico por décadas, até se depositarem aqui. De volta ao vilarejo, Roberto já estava fazendo ligações para universidades e museus. Beatriz, preciso levar esses artefatos para análise em São Paulo. Se confirmarem nossa suspeita, você será oficialmente reconhecida como descobridora e receberá os créditos acadêmicos. E a compensação financeira? Ah, sim. O Instituto de Arqueologia Marítima tem um fundo para descobertas importantes. Se for confirmado que são destroços do Titanic, você receberá uma compensação de R$ 200 mil,
além de ser convidada a trabalhar como consultora especializada em nosso próximo projeto. R$200 mil. Beatriz mal conseguia acreditar. Não era a fortuna que Ricardo oferecia, mas era uma quantia justa e conquistada da forma correta. Mas suas alegrias duraram pouco. Naquela tarde, enquanto Roberto e sua equipe preparavam os artefatos para transporte, Ricardo e Carlos apareceram no porto com mais 3 homens. Doutor, acredito que levou alguns itens que nos pertencem, disse Ricardo para Roberto. Como assim? Pertencem a vocês, respondeu Roberto com firmeza. Temos um acordo comercial com a descobridora. Ela nos vendeu os direitos de exploração daquele sítio arqueológico. Isso é mentira, gritou Beatriz. A senhora mudou de ideia depois que viu o dinheiro do doutor, não foi? Disse Carlos com um sorriso malicioso. Um dos homens que os acompanhavam se aproximou ameaçadoramente de Roberto. Doutor, sugiro que entregue os objetos e vá embora. Este é um problema local. Roberto, porém, não se intimidou. Sou funcionário público federal e estes artefatos estão sob custódia oficial do Instituto de Arqueologia Marítima. Qualquer tentativa de tomar estes objetos constituirá crime federal. E quem vai provar isso? Perguntou Ricardo. Foi então que Antônio apareceu acompanhado de cerca de 20 pescadores do vilarejo. Todos carregavam arpões, facas de pesca e outras ferramentas. Tem algum problema aqui, Dr. Roberto? Perguntou Antônio calmamente. Apenas uns comerciantes desonestos tentando roubar patrimônio histórico. Entendi, pessoal. Acho que estes senhores estão perdidos. Que tal ajudarmos eles a encontrar o caminho de volta para a cidade grande? Os 5 homens de Ricardo se entreolharam nervosos. Mesmo sendo mais, estavam em desvantagem no território dos pescadores. Isso não vai ficar assim, ameaçou Ricardo. Espero que não mesmo, respondeu Antônio. Da próxima vez que vocês aparecerem por aqui sem serem convidados, a recepção vai ser diferente. Ricardo e seus capangas foram embora, mas Beatriz sabia que eles não desistiriam facilmente. Roberto, eles podem tentar roubar os artefatos durante o transporte, alertou ela. Não se preocupe. Vou pedir escolta policial até São Paulo e vou comunicar oficialmente sua descoberta para todas as autoridades competentes. Assim, ela estará protegida legalmente. 2 semanas depois, Beatriz recebeu uma ligação que mudaria sua vida. Beatriz, aqui é Roberto. As análises foram concluídas. É oficial. Os destroços são realmente parte do Titanic. Beatriz ficou muda por alguns segundos. Tem certeza absoluta? 100%. A análise metalúrgica confirmou que o aço é idêntico ao usado na construção do Titanic. Encontramos até marcações de série que correspondem aos registros da Harland & Wolff. Meu Deus! Parabenização, Beatriz. Você entrou para a história. Agora me escute. Precisa vir para São Paulo na próxima semana. A imprensa quer entrevistá-la. E temos propostas de 3 museus internacionais querendo comprar os artefatos. Na semana seguinte, Beatriz viajou para São Paulo, deixando as crianças aos cuidados de Dona Eulália. A cidade grande a intimidava depois de semanas no vilarejo simples, mas Roberto a acompanhou em todos os compromissos. A entrevista coletiva foi surreal. Dezenas de jornalistas faziam perguntas sobre sua descoberta. Fotografavam os artefatos como se fossem joias raras. Professora Beatriz, como se sente sabendo que fez uma das descobertas mais importantes da arqueologia marítima? Perguntou uma repórter. Sinto-me humilde. Esta descoberta não é só minha, é de toda a humanidade. Espero que ajude as pessoas a entender melhor a tragédia do Titanic e a importância de preservar nossa história marítima. O Museu Marítimo Nacional ofereceu R$300 mil pelos artefatos. O Museu do Titanic de Belfast ofereceu R$500 mil. Mas foi a proposta do Smithsonian que mais impressionou. R$1 milhão, mais a criação de uma exposição permanente com seu nome. R$1 milhão? Beatriz mal conseguia processar o número. E isso é só o começo, disse Roberto. Com essa descoberta você pode escrever livros, dar palestras, participar de documentários. Sua vida acadêmica está garantida. Mas durante a viagem de volta para São João da Barra, Beatriz refletiu sobre tudo o que havia acontecido.
O dinheiro resolveria seus problemas financeiros, mas o que realmente importava era ter provado que fazer a coisa certa valia a pena. Chegando ao vilarejo, as crianças a receberam com festa. Dona Eulália havia preparado um almoço especial. "Mãe, é verdade que você é famosa agora?" perguntou Helena animada. "Não sou famosa, meu amor. Apenas fiz uma descoberta importante." "E agora vamos ter uma casa de verdade?" perguntou Pedro. "Vamos sim. Vamos ter uma casa bonita, vocês vão estudar numa escola boa e nunca mais vamos passar necessidade." "Mas vamos continuar morando aqui no vilarejo?" perguntou Lucas. Beatriz olhou ao redor. São João da Barra havia se tornado mais que um refúgio para eles. Era seu lar. "Se vocês quiserem, sim. Este lugar nos trouxe muita sorte." 3 meses depois, a exposição O Titanic no Brasil, uma descoberta revolucionária, foi inaugurada no Museu Marítimo Nacional. Beatriz estava lá com os 5 filhos, todos vestidos com roupas novas. A placa na entrada da exposição dizia: "Descoberta realizada pela doutora Beatriz Santos, historiadora e arqueóloga marítima, em colaboração com a comunidade pesqueira de São João da Barra, Santa Catarina." "Mãe, você colocou o nome do vilarejo na placa?" observou Rafael. "Claro, foi lá que tudo começou. E foram os pescadores que nos ajudaram quando precisamos." Dona Eulália, que havia viajado para a inauguração, enxugava as lágrimas. Joaquim estaria tão orgulhoso. Ele sempre sonhou com um momento assim. A vida em São João da Barra mudou drasticamente depois da descoberta. O vilarejo se tornou um destino turístico. Beatriz usou parte do dinheiro da venda dos artefatos para criar o Centro de Estudos Marítimos Joaquim Eulália, em homenagem ao falecido marido de Dona Eulália. Antônio se tornou guia oficial para turistas que queriam visitar o local da descoberta. Seu João, que antes a tratava mal, agora a chamava de Nossa Doutora Famosa, e se gabava de ter sido o primeiro a hospedar a descobridora do Titanic brasileiro. "É engraçado como as pessoas mudam quando a situação muda", comentou Beatriz com Dona Eulália. "É a natureza humana, mas o importante é que você não mudou. Continua sendo a mesma pessoa humilde que chegou aqui fugindo dos credores." "Tenho 5 bons motivos para não mudar", respondeu Beatriz, olhando para os filhos brincando na praia. 1 ano depois da descoberta, Beatriz recebeu uma visita inesperada. Ricardo apareceu em sua nova casa, mas desta vez estava sozinho e com uma atitude completamente diferente. "Professora Beatriz, vim pedir desculpas pelo meu comportamento naquele dia." "Desculpas aceitas, mas por que a mudança?" "Porque depois que a descoberta se tornou pública, percebi a magnitude do que você encontrou. Eu estava pensando apenas no lucro fácil. Não entendi que algumas coisas valem mais que dinheiro. E agora entende. Minha filha de 10 anos fez um trabalho escolar sobre sua descoberta. Quando ela me contou a história, disse que queria ser arqueóloga como você. Foi quando entendi que eu estava tentando roubar algo que pertence a todas as crianças do mundo, não só aos colecionadores ricos." "Sua filha tem razão. História é herança da humanidade. Por isso vim aqui. Quero lhe fazer uma proposta honesta. Tenho contatos com financiadores de expedições arqueológicas. Se você quiser expandir as pesquisas naquela área, posso ajudar a conseguir recursos." Beatriz ficou surpresa com a mudança genuína no homem. "Aceito sua proposta, Ricardo, mas com uma condição." "Qual?" "Qualquer descoberta futura será doada para instituições públicas. Nada de venda para colecionadores privados." "Concordo totalmente." 2 anos após a descoberta inicial, a equipe de Beatriz encontrou mais destroços na mesma região, pedaços de outros navios da mesma época, confirmando que aquela área era uma espécie de cemitério marítimo, onde as correntes depositavam destroços do Atlântico Norte. A descoberta rendeu um documentário da National Geographic, narrado pela própria Beatriz. O filme ganhou prêmios internacionais e trouxe ainda mais prestígio para São João da Barra. "Mãe, é estranho pensar que se nossa casa não tivesse sido tomada pelos credores, você nunca teria descoberto o Titanic", comentou Rafael agora com 15 anos. "Às vezes o que parece uma tragédia no momento pode ser o início de algo maravilhoso", respondeu Beatriz. "Você ainda fica triste quando lembra da nossa casa antiga?"
Não, filho. Aquela casa era apenas um lugar onde morávamos. Esta aqui é o nosso lar. E foi construída com conquistas próprias, não com herança ou sorte. Helena, agora com 13 anos, se interessara pela arqueologia marítima e ajudava Beatriz nas pesquisas durante as férias escolares. Os gêmeos Lucas e Mateus, com 9 anos, eram apaixonados por mergulho e sonhavam em se tornarem mergulhadores profissionais. Pedro, com 11 anos, queria ser jornalista para contar histórias como a da mãe. Cada um de vocês encontrou sua paixão através desta experiência, observou Beatriz. Isso vale mais que todo o dinheiro do mundo. Dona Eulália, aos 75 anos, se tornara diretora honorária do Centro de Estudos Marítimos e adorava receber grupos de estudantes para contar a história da descoberta. O Joaquim sempre dizia que tesouros de verdade não são de ouro ou prata, ela contava para os visitantes. São as descobertas que nos fazem entender melhor quem somos e de onde viemos. Em uma tarde ensolarada, 5 anos após a descoberta, Beatriz estava no deck de sua casa observando o mar. Rafael se aproximou. Mãe, lembra quando a gente chegou aqui naquele barco quebrado? Como esquecer? Estávamos tão assustados. Eu estava pensando, se naquela época alguém tivesse dito para a senhora que em 5 anos a gente ia ter uma vida melhor que antes, a senhora teria acreditado? Beatriz refletiu sobre a pergunta. Sinceramente? Não. Naquele momento eu só conseguia pensar na sobrevivência do dia seguinte. Não imaginava que nossa maior dificuldade se transformaria em nossa maior oportunidade. E se os destroços não fossem do Titanic? Se fossem apenas de um navio comum? Ainda assim teria valido a pena, porque o importante não era o que encontramos lá embaixo, mas o que descobrimos sobre nós mesmos. Que somos capazes de superar qualquer dificuldade quando nos mantemos unidos e não abrimos mão de nossos princípios. Naquela noite, durante o jantar em família, Pedro fez um anúncio. Mãe, terminei minha redação sobre você para a escola. Sobre mim? Não era para ser sobre uma pessoa famosa? É sobre uma pessoa famosa. Você. Pedro, eu não sou... Deixa eu ler, interrompeu ele, pegando seu caderno. A pessoa mais admirável que conheço é minha mãe, Beatriz Santos. Ela nos ensinou que ser rico não é ter dinheiro, mas ter caráter. Que ser corajoso não é não ter medo, mas fazer o que é certo mesmo com medo. E que ser inteligente não é só estudar, mas saber escolher entre o que é fácil e o que é correto. Beatriz sentiu os olhos marejarem. Quando ela descobriu o Titanic, continuou Pedro, ela poderia ter ficado rica vendendo para pessoas más, mas preferiu fazer o certo e doar para museus, mesmo sabendo que ia demorar mais para resolver nossos problemas. Por isso, ela é minha heroína. Pedro, sussurrou Beatriz emocionada. Se um dia eu tiver filhos, concluiu Pedro, quero ser para eles o que minha mãe é para mim. Alguém que prova que o bem sempre vence no final. Todos ficaram em silêncio por um momento. Então Helena disse, Pedro, acho que você vai ser um jornalista incrível. E você acha que vai ser uma arqueóloga melhor que a mãe, respondeu ele. Ninguém vai ser melhor que a mãe, disse Rafael. Mas todos vamos tentar honrar o exemplo que ela nos deu. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. 10 anos se passaram desde a descoberta. O Centro de Estudos Marítimos se tornara uma referência internacional. Pesquisadores do mundo todo visitavam São João da Barra para estudar os destroços e aprender sobre as técnicas de preservação desenvolvidas pela equipe de Beatriz. Rafael, agora com 22 anos, estava no último ano de oceanografia. Helena, com 20, cursava arqueologia marítima. Pedro, com 18, havia sido aceito em jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina. Os gêmeos Lucas e Mateus, com 16 anos, se destacavam no mergulho científico e pretendiam seguir a carreira de mergulhadores especializados em arqueologia. Mãe, lembra quando você dizia que nossa família era tudo o que importava? Perguntou Helena durante um dos mergulhos de pesquisa. Lembro, e ainda penso assim. Mas nossa família cresceu, não foi? Agora inclui todo o vilarejo, a equipe de pesquisas, até alguns turistas que voltam aqui todo ano. Beatriz sorriu.
Helena tinha razão. São João da Barra se tornara uma grande família estendida. Dona Eulália, aos 80 anos, ainda era ativa no centro, mas agora contava com a ajuda de netos que haviam se mudado para o vilarejo, atraídos pelo movimento turístico. Antônio, o pescador que a princípio a tratara com desprezo, se tornara um dos maiores defensores de Beatriz. Ele comandava a cooperativa de pescadores, que oferecia passeios turísticos sustentáveis. Doutora Beatriz transformou nossa vida, ele costumava dizer aos visitantes. Antes a gente só pescava para sobreviver. Agora a gente vive da pesca e do turismo, mas sempre respeitando o mar e a história que ele guarda. Em uma tarde de domingo, Beatriz recebeu uma ligação inesperada. Professora Beatriz, aqui é Dr. James Cameron, diretor de cinema. Beatriz quase derrubou o telefone. O famoso diretor de Titanic estava ligando para ela. Dr. Cameron, que honra. A honra é minha. Estou desenvolvendo um documentário sobre sua descoberta. Gostaria de convidá-la para ser consultora técnica. Seria incrível. Mas por que decidiu fazer um filme sobre isso? Porque sua história prova que o Titanic ainda pode ensinar lições importantes para o mundo moderno. Não apenas sobre tragédias marítimas, mas sobre integridade, família e fazer escolhas certas mesmo quando elas são difíceis. O documentário Titanic, o Mistério do Brasil, foi lançado 2 anos depois e se tornou um dos mais assistidos da história do National Geographic Channel. Beatriz aparecia como protagonista, narrando sua jornada desde a fuga de Florianópolis até a descoberta que mudou sua vida. Na Premiere Mundial, realizada em São João da Barra, todo o vilarejo estava presente. Um telão gigante foi instalado na praça central para que todos pudessem assistir. Este filme não é só sobre minha descoberta, disse Beatriz no microfone antes da exibição. É sobre todos vocês. Sobre como uma comunidade pode abraçar uma forasteira e seus filhos e transformá-los em família. Sobre como fazer a coisa certa sempre vale a pena, mesmo quando parece impossível. A plateia aplaudiu por longos minutos. Após a exibição, uma menina de cerca de 10 anos se aproximou de Beatriz. Dona Beatriz, eu também quero ser arqueóloga como a senhora quando crescer. Qual seu nome, querida? Mariana. Meus pais são donos da Pousada Nova. E por que você quer ser arqueóloga? Porque a senhora provou que mulheres também podem fazer descobertas importantes e porque quero encontrar outros navios antigos. Beatriz se ajoelhou para ficar na altura da menina. Mariana, posso te contar um segredo? O mais importante não é encontrar navios antigos, é nunca desistir dos seus sonhos, mesmo quando tudo parece impossível. Como a senhora fez? Exato. Quando eu cheguei aqui não tinha casa, não tinha dinheiro, não tinha trabalho. Mas tinha meus filhos e tinha princípios. Isso bastou para recomeçar. E se eu não encontrar nenhum navio? Então você vai encontrar outras coisas importantes. Pode ser um fóssil, pode ser um sítio arqueológico terrestre, pode ser uma forma de ajudar outras pessoas. O importante é nunca parar de procurar. 15 anos após a descoberta, Beatriz foi convidada para dar uma palestra na Universidade de Harvard sobre ética em descobertas arqueológicas. Era o reconhecimento máximo de sua carreira acadêmica. No auditório lotado, ela contou sua história para centenas de estudantes e professores. Quando encontrei os destroços do Titanic, tive que escolher entre dinheiro fácil e fazer a coisa certa. Escolhi a segunda opção, mesmo sabendo que seria mais difícil. Esta escolha mudou não apenas minha vida, mas a vida de toda uma comunidade. Um estudante levantou a mão. Professora, a senhora alguma vez se arrependeu de ter recusado a oferta dos comerciantes ilegais? Nunca, porque descobri que riqueza verdadeira não se mede em dinheiro. Meus filhos cresceram sabendo que sua mãe fez a coisa certa. Isso vale mais que qualquer quantia. Mas a senhora não teve medo de que suas escolhas prejudicassem seus filhos? Tive, sim. Mas eles me ensinaram uma lição importante. Crianças preferem ter uma mãe íntegra e pobre do que uma mãe rica e desonesta. Outra estudante perguntou: o que a senhora diria para alguém que está passando por dificuldades parecidas? Que as maiores dificuldades muitas vezes escondem as maiores oportunidades. Mas só conseguimos enxergar essas oportunidades
quando não abrimos mão de nossos princípios. Ao final da palestra, Beatriz recebeu ovação de pé. No coquetel que se seguiu, professores de várias universidades a abordaram com convites para palestras e propostas de colaboração. Professora Beatriz, gostaria de convidá-la para um projeto de pesquisa no Mediterrâneo, disse um arqueólogo italiano. Estamos investigando naufrágios romanos. Seria incrível, mas não posso me afastar muito tempo de São João da Barra. Meu trabalho está lá. Entendo, mas se mudasse de ideia, a oferta permanece aberta. No voo de volta ao Brasil, Beatriz refletiu sobre as oportunidades que havia recusado. Convites para trabalhar em universidades prestigiosas, propostas de pesquisas em locais exóticos, contratos milionários para livros e documentários. Mas cada vez que considerava essas ofertas, lembrava-se do rosto de Mariana, a menina que queria ser arqueóloga. Lembrava-se de Dona Eulália, que dependia de sua companhia. Lembrava-se dos pescadores que haviam se tornado família. São João da Barra não era apenas o lugar onde ela havia encontrado o Titanic. Era onde ela havia encontrado a si mesma. Chegando ao vilarejo, foi recebida como sempre, com festa. As crianças da escola haviam feito faixas de boas-vindas. Os pescadores organizaram um churrasco na praia. Mãe, como foi Harvard? Perguntou Helena, agora com 25 anos e recém-formada em arqueologia. Foi incrível, mas não há lugar como o nosso lar. Você recebeu ofertas tentadoras? Várias, mas aprendi que ser feliz é mais importante que ser famosa. Rafael, já formado em oceanografia e trabalhando no centro de estudos, se aproximou. Mãe, tenho uma surpresa para você. Que surpresa! A prefeitura aprovou minha proposta. Vamos transformar a área dos destroços em uma reserva marinha protegida. Assim, o Titanic brasileiro ficará preservado para sempre. Beatriz abraçou o filho com orgulho. Esta é a melhor notícia que eu poderia receber. Pedro, agora jornalista formado e trabalhando em uma revista de arqueologia, documentava todas as atividades do centro. Mãe, estou escrevendo um livro sobre nossa história. Posso entrevistá-la? Claro, filho. Mas lembre-se, a história não é só minha, é de todos nós. Os gêmeos Lucas e Mateus, com 21 anos, haviam se tornado mergulhadores especializados reconhecidos internacionalmente. Eles lideravam expedições de pesquisa em vários países, mas sempre voltavam para casa. Mãe, cada lugar que visitamos nos faz valorizar mais São João da Barra, disse Lucas. É verdade. A gente já mergulhou em destroços no Caribe, no Mediterrâneo, no Pacífico, mas nenhum tem o significado emocional do nosso Titanic, completou Mateus. Por quê? Perguntou Beatriz, curiosa. Porque os outros destroços são apenas descobertas arqueológicas. O nosso é onde nossa família se encontrou. 20 anos após a descoberta, São João da Barra havia se transformado completamente. De vilarejo pesqueiro isolado, tornara-se um centro de referência em arqueologia marítima. Mas mantinha sua característica acolhedora e a sensação de comunidade familiar. O Centro de Estudos Marítimos Joaquim Eulália era agora uma universidade particular reconhecida pelo MEC, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação em arqueologia marítima. Beatriz era a reitora, mas fazia questão de dar aulas para alunos de primeiro ano. Professora Beatriz, por que a senhora ainda dá aulas básicas se pode dar apenas cursos de doutorado? Perguntou um aluno durante uma das aulas. Porque é nos primeiros anos que vocês decidem que tipo de arqueólogos querem ser. Se querem ser aventureiros em busca de fama e dinheiro, ou pesquisadores comprometidos com a preservação da história. E qual a diferença? Aventureiros encontram tesouros. Pesquisadores encontram conhecimento. Tesouros enriquecem pessoas. Conhecimento enriquece a humanidade. Em uma tarde de dezembro, Beatriz estava organizando os arquivos do centro quando encontrou uma carta antiga que Dona Eulália havia escrito logo após a descoberta, mas nunca entregou. Querida Beatriz, dizia a carta, quando você chegou ao nosso vilarejo, eu vi em seus olhos a mesma determinação que Joaquim tinha quando falava sobre seus sonhos arqueológicos. Sabia que você faria algo especial.
Não imaginava que seria algo tão grandioso quanto encontrar o Titanic, mas sabia que seria importante. Você nos ensinou que integridade não é apenas uma virtude, é uma força. Uma força capaz de transformar desesperança em esperança, pobreza em riqueza verdadeira e estranhos em família. Obrigada por ter escolhido fazer a coisa certa, mesmo quando era difícil. Obrigada por ter escolhido ficar conosco, mesmo quando podia ir para qualquer lugar do mundo. Sua descoberta trouxe o mundo para São João da Barra, mas, mais importante, trouxe São João da Barra para o coração do mundo. Com carinho e admiração, Eulália. Beatriz leu a carta várias vezes, com lágrimas nos olhos. Dona Eulália havia partido 2 anos antes, aos 85 anos, dormindo tranquilamente após um dia inteiro recebendo visitantes no centro. Naquela noite, durante o jantar em família, Beatriz contou sobre a carta. Dona Eulália sempre soube ver o coração das pessoas, disse Helena. Ela e o Joaquim foram fundamentais para a nossa história, acrescentou Rafael. Mãe, você acha que eles ficariam orgulhosos do que São João da Barra se tornou? Perguntou Pedro. Tenho certeza. Eles sonhavam com um lugar onde história e comunidade caminhassem juntas. É exatamente o que temos hoje. E você, mãe? Está orgulhosa da escolha que fez naquela época? Perguntou Mateus. Beatriz olhou ao redor da mesa. Rafael, marido e pai de 2 filhos, dirigia projetos de preservação marinha. Helena, casada e grávida do primeiro filho, liderava escavações arqueológicas. Pedro era um jornalista respeitado, especializado em ciência e história. Lucas e Mateus haviam se tornado uma dupla famosa de mergulhadores científicos. Todos prósperos, todos íntegros, todos comprometidos com causas maiores que si mesmos. Mais que orgulhosa, filho, sou grata. Grata por ter sido testada naquele momento e ter feito a escolha certa. Grata por vocês terem entendido e apoiado essa escolha. Grata por termos encontrado uma comunidade que nos acolheu como família. E grata por ter encontrado o Titanic, brincou Lucas. Grata por ter encontrado muito mais que o Titanic. Por ter encontrado um propósito, um lar e uma família estendida. Naquela noite, Beatriz saiu para uma caminhada solitária pela praia. O local onde haviam avistado os destroços pela primeira vez estava marcado com uma boia luminosa. Barcos turísticos não podiam se aproximar muito, respeitando a preservação do sítio arqueológico. Ela se sentou na areia e contemplou o mar sob a luz da lua cheia. 20 anos antes, havia chegado ali desesperada, fugindo de credores, sem saber como alimentar os filhos no dia seguinte. Agora, era uma das arqueólogas mais respeitadas do mundo, diretora de uma universidade próspera, mãe de 5 filhos bem-sucedidos e cidadã honorária de uma comunidade que a amava. Mas o que mais a orgulhava não eram os títulos ou o reconhecimento, era o fato de ter conseguido tudo isso sem abrir mão de seus princípios. Joaquim, Eulália, onde quer que vocês estejam, obrigada, sussurrou para o mar. Obrigada por terem acreditado em mim quando eu mesma não acreditava. O som das ondas parecia responder com um murmúrio tranquilizador. Na manhã seguinte, Beatriz acordou com uma ligação inesperada. Professora Beatriz, aqui é Maria, secretária do Ministério da Cultura. O ministro gostaria de falar com a senhora. Minutos depois, o próprio ministro estava na linha. Professora Beatriz, tenho uma proposta especial. Queremos criar um programa nacional de arqueologia marítima e gostaríamos que a senhora fosse a coordenadora geral. É uma honra, ministro. Mas qual seria o escopo do programa? Mapear e preservar todos os sítios arqueológicos marítimos do Brasil. Criar centros regionais de pesquisa. Formar uma nova geração de arqueólogos marítimos. Basicamente, replicar o sucesso de São João da Barra em escala nacional. Era uma oportunidade incrível. O tipo de projeto que definiria o legado de toda uma carreira. Ministro, posso dar uma resposta na próxima semana? Preciso conversar com minha família e minha equipe. Claro, mas espero que aceite. O Brasil precisa da sua experiência e visão. Naquela noite, Beatriz reuniu a família para discutir a proposta. É uma oportunidade única, mãe, disse Rafael.
Você pode transformar a arqueologia marítima brasileira. Mas significaria viajar muito, talvez até morar em Brasília, ponderou Helena. E deixar São João da Barra nas mãos de quem? Perguntou Pedro. Nas mãos de vocês, respondeu Beatriz. Vocês já estão prontos para assumir a liderança do centro. Eu seria apenas consultora. Mãe, a decisão é sua, disse Lucas. Mas lembre-se, você sempre nos ensinou que lar é onde está a família. E nossa família está aqui, completou Mateus. Beatriz passou a noite inteira pensando. Era realmente uma oportunidade única. Mas ao amanhecer sua decisão estava tomada. Ligou para o ministro. Ministro, aceito ser consultora do programa, mas com uma condição. Coordenarei tudo remotamente de São João da Barra. Posso viajar quando necessário, mas minha base continua aqui. Professora, isso é não negociável. Este vilarejo é onde minha história começou. É onde ela deve continuar. Houve uma pausa. Depois o ministro riu. Entendi. Você realmente é diferente da maioria dos acadêmicos. Aceito suas condições. O programa será coordenado de São João da Barra. E assim, o pequeno vilarejo pesqueiro se tornou também a sede extraoficial do Programa Nacional de Arqueologia Marítima. 5 anos depois, o programa havia identificado e catalogado mais de 200 sítios arqueológicos marítimos ao longo da costa brasileira. Foram descobertos destroços de navios coloniais, embarcações do período imperial e até mesmo possíveis vestígios de navegações pré-colombianas. Beatriz supervisionava tudo de seu escritório em São João da Barra, viajando apenas quando sua presença era indispensável. Mãe, você não sente falta da vida acadêmica tradicional? Perguntou Helena durante uma de suas visitas. Helena agora dirigia o departamento de arqueologia do centro e havia se tornado uma especialista reconhecida em cerâmica antiga. Vida acadêmica tradicional? Riu Beatriz. Tenho estudantes do mundo inteiro vindo estudar aqui. Publico artigos que são lidos em universidades de 5 continentes. Dirijo projetos que influenciam políticas públicas nacionais. Se isso não é vida acadêmica, não sei o que é. Tem razão. É só que às vezes penso se você não se sente limitada ficando sempre no mesmo lugar. Helena, quando você ama verdadeiramente um lugar, ele nunca te limita, ele te potencializa. Como assim? São João da Barra me deu credibilidade, propósito e família. Daqui, posso influenciar o mundo inteiro. Se estivesse numa universidade tradicional, seria apenas mais uma professora entre milhares. E os meninos? Você acha que eles se sentem limitados por terem crescido num lugar pequeno? Beatriz sorriu. Rafael dirigia agora uma ONG internacional de preservação marinha. Pedro havia ganho prêmios de jornalismo por suas reportagens sobre patrimônio cultural. Lucas e Mateus eram solicitados para expedições em todo o mundo. Acho que eles mesmos podem responder isso. Naquele fim de semana, todos os filhos estavam reunidos para o aniversário de 25 anos da descoberta. A prefeitura havia organizado uma festa na Praça Central. Durante a festa, um repórter perguntou a Rafael: Professor Rafael, o senhor não sente que perdeu oportunidades ficando numa cidade pequena? Que oportunidades? Respondeu Rafael. Dirijo projetos de preservação marinha que impactam oceanos do mundo inteiro. Treino mergulhadores científicos que trabalham na Nova Zelândia, na Noruega, na África do Sul. Minha base pode ser pequena, mas meu alcance é global. E você, Pedro? Perguntou o repórter. Meu trabalho como jornalista é contar histórias que importam. Onde posso encontrar histórias mais importantes que aqui? Pessoas que transformaram suas vidas. Uma comunidade que se reinventou. Descobertas que mudaram a história. São João da Barra é uma fonte inesgotável de histórias inspiradoras. Lucas e Mateus, vocês já trabalharam em todos os continentes. Não pensam em se estabelecer em outros lugares? Por que faríamos isso? Perguntou Lucas. Nossa base de operações aqui é ideal. Temos acesso a aeroportos internacionais, internet de alta velocidade e uma equipe de apoio que nos conhece há décadas. Além disso, completou Mateus, é aqui que nossa família está. É para onde sempre voltamos depois de cada expedição. Não vejo razão para mudar isso. Helena?
Estou grávida do segundo filho e dirigindo escavações que revelam aspectos inéditos da colonização brasileira. Trabalho com universidades de Harvard, Oxford e Sorbonne por videoconferência. Publico em revistas internacionais. Minha vida profissional é mais rica aqui que seria em qualquer grande centro. O repórter se virou para Beatriz. Professora, como se sente ouvindo isso? Orgulhosa. Meus filhos entenderam que qualidade de vida não se mede pelo tamanho da cidade onde você mora, mas pela qualidade das relações que você constrói e do trabalho que você realiza. E se pudesse voltar no tempo, faria tudo igual. Faria exatamente igual. Cada escolha, cada dificuldade, cada renúncia. Porque tudo isso nos trouxe até aqui. Naquela noite, após a festa, a família se reuniu na varanda da casa de Beatriz. As crianças, agora 3 netinhos, brincavam no jardim enquanto os adultos conversavam. Mãe, tem uma coisa que sempre quis te perguntar, disse Rafael. Diga. Naquele dia que você recusou a oferta dos comerciantes ilegais, você realmente não teve dúvidas? Beatriz respirou fundo. Tive, sim, muitas dúvidas. 50 mil reais resolveriam todos nossos problemas imediatos. Então o que te fez escolher o caminho mais difícil? Vocês. Nós? Mas você disse que fez aquilo por nós. Exato. Mas não da forma que vocês imaginam. Não fiz pensando no dinheiro que vocês poderiam ter ou deixar de ter. Fiz pensando no exemplo que eu estava dando. Que tipo de lição vocês aprenderiam se eu escolhesse o caminho fácil e desonesto? E se não tivesse dado certo? Se nunca conseguíssemos provar que eram destroços do Titanic? Mesmo assim teria valido a pena, porque vocês cresceram sabendo que sua mãe escolheu o que era certo, não o que era fácil. Isso vale mais que qualquer dinheiro. Helena se aproximou e abraçou a mãe. Obrigada, mãe, por ter sido forte quando precisávamos que você fosse, por ter mantido nossa família unida quando tudo parecia estar caindo, por ter nos ensinado que princípios não se negociam. E obrigada por ter descoberto o Titanic, brincou Pedro. Essa parte também foi legal. Todos riram, mas Beatriz sabia que o verdadeiro tesouro que havia encontrado não estava no fundo do mar. Estava ali naquela varanda, rodeada das pessoas que mais amava, sabendo que havia criado não apenas arqueólogos e jornalistas competentes, mas seres humanos íntegros. 30 anos se passaram desde a descoberta. Beatriz, agora com 70 anos, continuava ativa no centro, mas havia passado a maior parte das responsabilidades administrativas para os filhos. São João da Barra era agora uma cidade próspera de 50 mil habitantes, mas havia conseguido manter sua característica acolhedora e seu compromisso com a preservação ambiental e histórica. O Centro de Estudos Marítimos se tornara uma das principais universidades de arqueologia do mundo. Estudantes de todos os continentes vinham estudar lá, atraídos não apenas pela excelência acadêmica, mas pela filosofia ética que permeava todos os programas. Em uma manhã ensolarada, Beatriz estava em seu escritório quando recebeu a visita de uma jovem estudante. Professora Beatriz, sou Amanda, aluna de doutorado em arqueologia marítima. Claro, Amanda. Sente-se. O que posso fazer por você? Estou escrevendo minha tese sobre ética em descobertas arqueológicas e gostaria de entrevistá-la sobre sua decisão de não vender os artefatos do Titanic para o mercado negro. Será um prazer ajudar. Mas por que escolheu esse tema? Porque durante minha graduação estudei vários casos de arqueólogos que se corromperam por dinheiro. Sua história é uma das poucas em que alguém escolheu a integridade, mesmo enfrentando grandes dificuldades financeiras. E o que você aprendeu com esses estudos? Que a arqueologia não é apenas sobre descobrir objetos antigos, é sobre preservar a história da humanidade para as futuras gerações. Quando vendemos artefatos para colecionadores privados, roubamos essa história das pessoas. Exatamente. E mais, roubamos das futuras gerações a chance de aprender com o passado. Professora, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. A senhora alguma vez se sentiu tentada a aceitar aquelas ofertas milionárias que recebeu ao longo dos anos?
Beatriz sorriu. Ao longo das décadas, realmente havia recebido ofertas cada vez mais tentadoras. Colecionadores particulares já haviam oferecido até 10 milhões de reais por uma única peça dos destroços. Tentada? Sim, algumas vezes. Especialmente quando meus filhos eram pequenos e enfrentávamos dificuldades. Mas toda vez que considerava essas ofertas, lembrava do motivo pelo qual me tornei historiadora. Qual era esse motivo? Amor pelo conhecimento e respeito pela história. Se eu vendesse nossa descoberta para enriquecer, estaria traindo tudo aquilo em que sempre acreditei. E nunca se arrependeu? Jamais. Sabe por quê? Porque minha vida se tornou muito mais rica de todas as formas, não apenas financeiramente, mas intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente. Como assim? Amanda, se eu tivesse vendido os artefatos, teria dinheiro. Apenas isso. Mantendo-os preservados, ganhei uma família estendida, um propósito de vida, o respeito de colegas do mundo inteiro e a satisfação de saber que contribuí para o conhecimento humano. Qual dessas duas opções parece mais rica para você? A estudante ficou pensativa por alguns minutos. Professora, posso contar algo pessoal? Claro. Meus pais sempre me disseram que a vida é uma competição, que o importante é ganhar dinheiro para ser alguém na vida. Mas ouvindo sua história, estou começando a pensar diferente. Como assim? Que talvez ser alguém na vida não signifique ter muito dinheiro, mas fazer algo que importa, deixar um legado que seja maior que nós mesmos. Beatriz sorriu com ternura. Amanda, você acabou de entender o que levei 40 anos para aprender. O dinheiro pode comprar conforto, mas não pode comprar propósito. Pode comprar objetos, mas não pode comprar significado. E como encontrar esse propósito? Encontrando algo em que você acredita profundamente e dedicando sua vida a isso. Para mim foi preservar a história para as futuras gerações. Para você pode ser outra coisa, mas o importante é que seja algo maior que você mesma. Algumas semanas depois, Amanda voltou ao escritório. Professora Beatriz, terminei minha tese. Gostaria que a senhora fosse a primeira a ler. O trabalho se chamava Ética Arqueológica na Prática, um estudo de caso sobre a descoberta dos destroços do Titanic no Brasil. Beatriz leu toda a tese numa tarde. Era um trabalho brilhante que analisava não apenas as questões éticas envolvidas em sua descoberta, mas também o impacto social e econômico positivo que resultou de fazer a escolha correta. Amanda, este é um trabalho excepcional. Você conseguiu capturar não apenas os fatos, mas o significado profundo por trás deles. Obrigada, professora, mas devo confessar que este trabalho mudou minha vida. Como? Decidindo pesquisar sua história, percebi que quero seguir seus passos. Não necessariamente em arqueologia marítima, mas em arqueologia ética e socialmente responsável. Que maravilha! O mundo precisa de mais arqueólogos assim. Por isso tenho um pedido. Gostaria de fazer meu pós-doutorado aqui, trabalhando com projetos de arqueologia comunitária. Seria um prazer tê-la em nossa equipe. E assim, o ciclo se renovava. Uma nova geração de pesquisadores, inspirada pelos princípios que Beatriz havia defendido durante décadas, continuava o trabalho de preservar a história de forma ética e inclusiva. No final daquela tarde, Beatriz saiu para sua caminhada diária na praia. Aos 70 anos, ainda mantinha o hábito de caminhar até o local onde havia avistado os destroços pela primeira vez. Agora, uma placa memorial marcava o ponto exato. Sítio arqueológico, destroços do Titanic brasileiro, descoberto em data por doutora Beatriz Santos, preservado para a humanidade. Quando escolhemos fazer o que é certo mesmo sendo difícil, a história nos recompensa de formas que jamais poderíamos imaginar. Beatriz Santos. Beatriz leu a placa como sempre fazia, mesmo depois de tantos anos. As palavras ainda a emocionavam, não por vaidade, mas porque representavam uma verdade pela qual havia lutado toda a vida. Sentou-se na areia e contemplou o mar. O sol se punha no horizonte, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Era o mesmo mar que a havia trazido até ali 3 décadas antes,
fugindo de credores e desesperada por um recomeço. Agora, era o mar que guardava sua maior descoberta e simbolizava suas maiores conquistas. Obrigada, sussurrou para as ondas. Não sabia exatamente para quem ou para o que estava agradecendo. Talvez para o destino que a havia guiado até ali. Talvez para Joaquim e Eulália, que a haviam acolhido quando mais precisava. Talvez para Antônio e os pescadores que se tornaram família. Talvez para os filhos, que a apoiaram em suas escolhas mais difíceis. Ou talvez estivesse agradecendo simplesmente por ter tido a coragem de fazer a coisa certa quando a coisa certa parecia impossível. O mar respondeu com o som suave das ondas, como um murmúrio tranquilizador que dizia: de nada valeu a pena. E realmente havia valido. Fim da história. Agora me conte o que achou dessa história e de onde você está nos assistindo. Se você tem algo para compartilhar conosco, deixe nos comentários com palavras sinceras. Você acredita que Beatriz tomou a decisão correta ao recusar o dinheiro fácil? Adoraríamos ler sua opinião. Muito obrigada por sua companhia. Não esqueça de deixar seu like e principalmente se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes.